A torcida azulina já chega junto, porque o clima de expectativa tomou conta das conversas desde cedo. O torcedor do Remo sabe que esse período de virada de temporada costuma trazer muita especulação, algumas certezas e uma enxurrada de nomes que aparecem e somem com a mesma velocidade. E foi exatamente isso que movimentou o ambiente nas últimas horas, começando por uma situação que gerou muita curiosidade, a definição sobre o futuro de um lateral que poderia pintar no Baenão, mas cuja conversa esfriou antes mesmo de começar a ganhar forma. Enquanto isso, outros dois jogadores surgiram no radar, aumentando ainda mais a lista de possibilidades que vem sendo avaliadas pela diretoria. A cada dia um nome novo aparece, e a torcida segue tentando entender quem realmente está no alvo e quem surge apenas como um rumor de pré-temporada. Só que a movimentação não ficou restrita aos bastidores tradicionais. Um detalhe inesperado acabou chamando muito a atenção quando o executivo de futebol publicou um vídeo mostrando a rotina do departamento. Nada demais até aí, mas um frame parado revelou na tela o nome de um zagueiro equatoriano, o que foi suficiente para incendiar grupos de torcedores. Não faltou quem acreditasse que pudesse ser um aceno sobre negociações, embora muita gente tenha encarado aquilo como uma forma de tirar o foco ou até brincar com o momento. O fato é que bastou o nome aparecer para despertar curiosidade sobre o defensor, que teve uma temporada sólida no futebol equatoriano, acumulando pouco mais de 3 dezenas de partidas e contribuindo defensivamente. Jovem, versátil e adaptado a jogar também pelo lado esquerdo, ele soma números consistentes para alguém da sua idade, mas ainda não há nada que indique uma conversa real. Mesmo assim, quando um dirigente posta algo assim, o torcedor não deixa passar. E no meio dessa avalanche de possibilidades, o assunto que tomou força foi a especulação envolvendo um lateral muito conhecido no cenário nacional, que entrou para o noticiário após o fim de seu contrato no Nordeste. O nome dele circulou entre torcedores e até apareceu na imprensa de fora, dando a entender que o Remo estaria monitorando a situação. Só que, com o passar das horas, a realidade foi se impondo. Informações vindas de Santa Catarina revelaram que outro clube avançou mais rapidamente e praticamente fechou com o jogador. A notícia caiu como um alívio para alguns torcedores que já estavam imaginando o caos que seria receber um atleta tão identificado com o rival, a ponto de brincarem que seria melhor desligar o celular por alguns dias. No fim, tudo indica que ele seguirá outro rumo, enquanto o Remo continua observando o mercado com bastante cautela. Entre esses movimentos, outro assunto ganhou força, a formação de uma comissão para discutir o crescimento da verba destinada aos clubes no Campeonato Paraense. Essa ideia vem sendo articulada por dirigentes de diferentes equipes, incluindo nomes tradicionais do estado e representantes de times que dependem quase exclusivamente da competição regional. A intenção é levar ao governo uma proposta para ampliar o investimento destinado às equipes, algo que poderia dar mais fôlego financeiro principalmente para quem disputa apenas o calendário local. O torneio estadual ganhou mais visibilidade nos últimos anos, e com o aumento das transmissões, cresceu também a expectativa de que o aporte seja maior. É uma discussão que interessa a todos, desde os grandes até aqueles que enfrentam dificuldades para montar elenco todo o ano. Enquanto isso, algumas situações individuais seguem chamando a atenção da torcida. O meio-atacante que sofreu um acidente grave no ano passado voltou a ser pauta depois de aparecer em vídeos de treino intensos ao lado de outros jogadores conhecidos no estado. A dedicação dele impressiona, principalmente porque muita gente imaginava que o ritmo seria reduzido após o susto que quase o tirou dos gramados. Mas o que se vê é justamente o contrário, foco total para recuperar a melhor forma e chegar forte na temporada que vem, sabendo que a exigência será muito maior. Há uma motivação visível nele, talvez pela consciência de que tem contrato longo e de que pode ser peça fundamental caso mantenha a intensidade que já demonstrou no Baenão. É uma história que inspira e que deixa clara a vontade dele de voltar ao nível que encantou o torcedor antes da lesão. E enquanto alguns jogadores aparecem por conta da preparação, outros seguem próximos de terem oficialmente seus nomes anunciados. Entre eles está o goleiro que conquistou o torcedor com grandes atuações e acumula 2 acessos consecutivos defendendo o Remo. A renovação já era esperada e muito celebrada pelos torcedores, mas o anúncio oficial ainda depende apenas do clube divulgar o material preparado para apresentá-lo novamente como peça confirmada para a próxima temporada. O que se sabe é que ele permanece,
Isso traz uma segurança enorme para o sistema defensivo, já que se trata de um dos jogadores mais regulares do elenco nos últimos anos. E com esse clima de expectativa, mais dois nomes surgiram nas últimas horas como possíveis reforços. Um deles é um volante jovem, canhoto, com passagem pelo futebol pernambucano e que fez uma Série B segura recentemente. Ele já havia chamado a atenção em jogo contra o Remo, quando mostrou intensidade e boa leitura defensiva, além de qualidade na saída de bola. O outro nome é de um lateral esquerdo experiente, que também tem contrato com o clube nordestino e realizou uma temporada consistente na segunda divisão, contribuindo com assistências e sendo destaque em uma equipe que brigou na parte de cima da tabela. Os dois aparecem como alternativas reais e chamam a atenção pelo perfil, jogadores em atividade, com minutos recentes e que poderiam chegar para agregar competitividade ao elenco. A questão é que, enquanto isso, o torcedor segue esperando por uma definição que parece ser o ponto central de toda essa pré-temporada, o anúncio do novo treinador. Alguns rumores circularam desde cedo, e mensagens compartilhadas em grupos sugeriram que a confirmação poderia sair ainda hoje. Mas, como tudo nesse período, resta aguardar para saber se realmente haverá novidades ou se a definição vai se estender por mais alguns dias. A verdade é que o clima de expectativa só aumenta porque cada detalhe começa a ganhar proporções enormes nas redes sociais. O torcedor do Remo está acompanhando tudo com aquela mistura de ansiedade e curiosidade, tentando interpretar cada gesto da diretoria, cada movimentação no Baianão e até cada postagem que surge de forma aparentemente aleatória. Não tem jeito, a pré-temporada mexe com o imaginário do torcedor, e quando surge uma informação nova, mesmo que pequena, ela se transforma em combustível para novas discussões que se espalham rapidamente entre grupos de mensagens, páginas de torcidas e comentários na internet. E é justamente esse cenário que faz com que qualquer jogador mencionado ganhe destaque imediato. Nos últimos dias, o debate sobre o elenco ganhou força com o aparecimento de nomes que, até pouco tempo, sequer estavam no radar da torcida. Alguns desses atletas já tinham tido destaque na Série B e despertaram o olhar de clubes maiores, enquanto outros surgiram como opções mais discretas, mas com características que poderiam encaixar bem no estilo de jogo que o Remo pretende adotar na próxima temporada. O torcedor acompanha tudo de perto, tenta montar o quebra-cabeça e, mesmo sem confirmação, já começa a imaginar como esses nomes poderiam se encaixar no desenho do time. O curioso é como esses períodos mexem com a imaginação dos torcedores, porque qualquer boato vira assunto sério. Um vídeo de treinos postado por algum jogador, um trecho de conversa vazado, uma foto dentro do estádio, tudo vira pista para especulações. A pré-temporada já virou um esporte à parte para quem ama acompanhar o Remo diariamente. E para completar esse ambiente carregado, aparece a expectativa sobre o anúncio do novo treinador, algo que influencia diretamente todas essas conversas. Afinal, a escolha de quem vai comandar o time define estilo, prioridades e até que tipo de jogador será buscado no mercado. O silêncio da diretoria sobre esse ponto também tem sido observado com muita atenção. Não porque seja algo negativo, mas porque, naturalmente, gera interpretações. Quando não há anúncio imediato, surgem diferentes correntes de torcedores, alguns acreditando que o clube está buscando um nome mais experiente, outros achando que a demora indica conversas complexas ou busca por alguém que esteja ainda vinculado a outro projeto. A verdade, porém, é que o clube parece analisar com calma, tentando ajustar orçamento, filosofia de jogo e perfil profissional antes de bater o martelo. Algo que, para um ano decisivo, faz toda a diferença. Enquanto isso, alguns jogadores do elenco atual continuam chamando atenção pela postura fora de campo. O caso do meia-atacante que quase viu sua trajetória ser interrompida por um acidente grave segue como um dos mais comentados. A forma dedicada como ele se prepara, a concentração em cada exercício e a recuperação da confiança são pontos que emocionam o torcedor que viu de perto o drama vivido. Muitos acreditam que essa nova versão dele, ainda mais madura e focada, pode representar uma das melhores notícias para o Remo na próxima temporada. Não é todo dia que um jogador encara uma situação tão delicada e volta com esse nível de entrega. Ao mesmo tempo, o goleiro que já é símbolo da equipe nos últimos anos segue com moral elevada entre os azulinos.
A renovação dele foi uma das mais celebradas pela torcida, justamente pela segurança que transmite e pela forma como assume protagonismo em momentos decisivos. Ele representa uma estabilidade rara, daquelas que fazem a linha defensiva respirar mais tranquila, e isso se torna fundamental quando se pensa em construir um time competitivo. Ainda falta apenas a formalidade da divulgação oficial, mas nos bastidores a certeza de sua permanência traz alívio para quem sabe o quanto é difícil encontrar jogadores tão confiáveis na posição. Nos debates sobre reforços, o surgimento de novos nomes segue alimentando a expectativa. O volante jovem, canhoto, dinâmico e que se destacou em partidas importantes, aparece como um dos nomes mais comentados pela torcida justamente pela sua característica de conduzir o jogo com equilíbrio e intensidade. A lembrança da partida marcante contra o Remo faz com que muitos torcedores já imaginem como ele poderia fortalecer o meio-campo, ainda mais por ser um jogador em crescimento e com margem para evolução. O fato de ter atuado recentemente em uma Série B competitiva pesa a favor e ajuda a aumentar a confiança na possível contratação. O outro nome citado, o do lateral esquerdo experiente, traz uma perspectiva diferente. Ele já viveu bons momentos no cenário nacional, acumulou passagem por clubes tradicionais e mostrou regularidade em temporadas recentes. O fato de ter sido peça importante em um time que brigou nas primeiras posições da última Série B indica que ele ainda vive uma fase boa e poderia entregar segurança ao setor, algo que o Remo busca há algum tempo. A torcida sabe que jogadores experientes ajudam a equilibrar o elenco, principalmente em competições longas, e por isso a possível chegada dele tem sido bem recebida. Por outro lado, existe também a discussão sobre jogadores que estavam sendo especulados, mas que acabaram tomando outros rumos. O caso do lateral que gerou grande debate é o mais claro exemplo disso. A simples menção ao nome dele por parte da imprensa de outro estado foi suficiente para dividir opiniões entre os azulinos. Alguns enxergavam a possibilidade com naturalidade, analisando apenas o aspecto técnico. Outros, por conta de toda a identificação do atleta com o rival, se desesperavam só de imaginar a cena. A situação avançou rapidamente quando outro clube se aproximou e praticamente sacramentou o acordo, permitindo que os azulinos respirassem aliviados e deixassem o assunto para trás sem maiores desgastes. Mas o ponto mais interessante de tudo isso é como o Remo vive um momento de transição importante. O clube está tentando estruturar o elenco da próxima temporada com responsabilidade financeira, equilíbrio entre juventude e experiência e um planejamento que inclui tanto reforços pontuais quanto atenções a jogadores formados na casa. A presença de atletas que se dedicam mesmo nas férias, como o meio-atacante que voltou a treinar intensamente ao lado de outros conhecidos do futebol paraense, mostra que há um senso de compromisso interno que pode ser determinante quando a bola rolar. E enquanto se fala de reforços, também há uma movimentação institucional relevante acontecendo nos bastidores. A comissão formada por alguns clubes do estado para discutir o aumento da verba destinada ao Campeonato Paraense representa um movimento necessário. A competição se tornou fonte de sobrevivência para muitas equipes do interior e, ao mesmo tempo, segue sendo extremamente importante para Remo e Paysandu na preparação para desafios maiores. Por isso, a tentativa de ampliar o investimento representa não apenas um pedido, mas uma necessidade para fortalecer o futebol local como um todo. A reunião com o governo deve discutir valores, possibilidades e caminhos para tornar o campeonato mais atrativo e sustentável a longo prazo. O torcedor talvez não acompanhe esse tipo de movimentação com tanta euforia quanto acompanha o mercado da bola, mas sabe que decisões como essa afetam diretamente o desempenho do time em campo. Quanto maior o apoio às equipes, melhor será o nível competitivo do estadual, e isso reflete na preparação para a temporada nacional. No fim das contas, o que se vê é um Remo que vive dias de muita movimentação, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A torcida está em alerta, acompanhando cada passo, cada rumor, cada anúncio aguardado. A diretoria segue trabalhando em silêncio, analisando nomes, conversando com empresários e definindo estratégias que podem moldar o futuro do clube nos próximos anos. Enquanto isso, os jogadores começam a se preparar mentalmente e fisicamente para o início de um novo ciclo que promete ser intenso, desafiador e, acima de tudo, carregado de expectativas. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like.
Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Burburinho no futebol amazônico. O que era apenas sussurro nos bastidores agora parece ganhar contornos reais e promete agitar torcedores e rivais. Rossi, o ídolo incontestável do Paysandu, aquele atacante que já virou símbolo do clube e referência para os jovens da base, estaria prestes a dar um passo que ninguém esperava. Fontes próximas ao atleta dão conta de que o jogador, conhecido por suas arrancadas fulminantes e faro de gol, teria sido anunciado pelo Remo, o rival histórico do Papão. A notícia, ainda não oficialmente confirmada pelos clubes, já faz estragos na torcida alviceleste, que se divide entre incredulidade e indignação. Para muitos, Rossi sempre foi mais do que um jogador, sua identificação com o Paysandu transcendeu o campo, tornando-o quase patrimônio afetivo da instituição. Ver seu nome estampado em materiais do Remo seria, para alguns, uma espécie de traição difícil de engolir, capaz de incendiar debates acalorados nas redes sociais e nas arquibancadas. O jogador, por sua vez, mantém perfil discreto, evitando comentar diretamente os rumores, o que só aumenta a especulação. Nos corredores do futebol local, comenta-se que a negociação teria sido facilitada por interesses financeiros e estratégicos do Remo, que vê em Rossi a peça que poderia mudar o equilíbrio da disputa regional. Enquanto isso, no Paysandu, o clima é de tensão, dirigentes e conselheiros tentam acalmar os ânimos da torcida, mas ninguém consegue negar o impacto que uma possível transferência causaria. Entre memes, teorias da conspiração e protestos virtuais, o nome de Rossi não sai das rodas de conversa, e cada aparição do atacante em treinos ou eventos é agora analisada com lupa. Mais do que uma simples troca de clubes, a possível ida de Rossi ao Remo simboliza uma verdadeira revolução no futebol da região, reacendendo rivalidades históricas e colocando em xeque lealdades que pareciam inabaláveis. Seja verdade ou apenas mais um rumor alimentado pela paixão dos fãs, a história promete se desdobrar e manter o Amazonas em alerta, com todos os olhos voltados para a próxima movimentação desse ídolo controverso. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.